Prosseguindo no estudo da apologética cristã, vamos agora ao item 20 do material didático, a Bíblia e a tradição babilônica de Tamuz. Okay? Bom, isso aqui é usado por alguns para dizer que a história de Jesus é uma cópia da lenda babilônia de Tamuz. Ok? E aí eu vou responder isso. Acusação: a Bíblia copiou o ensino da Babilônia que dizia que Tamuz nasceu de uma virgem. Tá bom? Bom, eles diziam isso. A defesa, o que eu coloco aí: o ensino sobre o Salvador nascer de uma virgem vem desde o Éden. Uma pausa aqui para explicar para vocês. Eles vão dizer o seguinte: olha, a Babilônia, Nimrod, Semíramis e Tamuz, eles viveram próximo do ano 2100, 2200 a.C. Tá bom? E eles dizem o seguinte: Isaías, que profetizou que Jesus nasceria de uma virgem, viveu nos anos 700 antes de Cristo. Então são cerca de 1400 anos antes. Isaías deve ter copiado da lenda babilônica. É o que eles dizem. Na verdade, eles sempre afirmam, né? Falando contra a Bíblia, eles afirmam. Mas o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que o ensino de que o Salvador nasceria de uma virgem, ele, na verdade, ele não nasce com Isaías. Isaías não foi o primeiro a falar. Ok? Porque ele nasce lá no Éden. Porque lá no Éden, Deus disse que aquela serpente, aquele mal, aquele pecado, ele seria vencido pela semente da mulher, que iria pisar a cabeça da serpente. O que significa dizer a semente da mulher? Bom, a ciência diz que a semente da vida está no homem. A ciência diz, tanto que ela chama o esperma de sêmen. Sêmen, no grego, semente. Ok? Então, todo pensamento antigo e atual, a ciência diz, a semente da vida está no homem. Ok? Está no sêmen. Quando Deus diz para Adão e Eva que o Salvador da humanidade seria a semente da mulher, ele está ensinando que não teria participação do homem. Ou seja, podemos entender, de uma virgem. Alguém que não teria tido relações com o homem, ela conseguiria conceber. Ok? Bom, Satanás sabia disso? Satanás sabia disso. Ele estava lá no Jardim do Éden. Então, quem é que vai inventar essa história para Nimrod, tá bom? E Semíramis, que vão falar do seu filho Tamuz, ok? Que nasce de uma virgem na fábula deles, ok? Eles copiaram porque eles sabiam da história do Antigo Testamento, que essa história, Nimrod, ele viveu cerca de 150 anos depois do dilúvio. Essa história era muito conhecida. Aquilo foi muito vivo para a geração pós-diluviana, porque eles viram a corrupção que estava no mundo antigo. Segundo Flávio Joséfo, Noé, com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles tiveram que fugir da região que eles viviam, porque eles foram ameaçados de morte. A corrupção era generalizada, a idolatria, segundo a história hoje, né, os sumérios, que seria Noé, seriam os sumérios que viveram antes do dilúvio naquela terra, eles, pelo menos são chamados assim na arqueologia, né, os sumérios, eles já eram idólatras ali próximo do dilúvio, na verdade bem antes do dilúvio. Eles aparecem como idólatras, tá bom? Eles viveram, vamos dizer, o dilúvio ocorreu cerca de 1700 anos depois de Adão, então eles já eram idólatras. Então eles viram aquela maldade toda. Então, depois do dilúvio, certamente Sem, Cã e Jafé, que deveriam ser homens corretos, infelizmente Cã vai se desviar e Nimrod vai ser um descendente de Cã, porque Cã, ele acabou sendo amaldiçoado pelo seu pai, mesmo vendo tudo o que aconteceu de ruim antes do dilúvio, ele acabou entrando pelo caminho errado. Tá, ok? Então ele acabou sendo amaldiçoado. Terão esses que ensinarão o erro, mas Sem e Jafé, vamos considerar eles
pelo menos Jafé não é falado nada de errado, eles vão ensinar a história que eles aprenderam, né, e que eles vivenciaram, ok? Bom, o comentário prossegue. Segundo a tradição babilônica, Nimrod e Semíramis tiveram um filho chamado Tamuz, sendo Semíramis ainda virgem. Mas o ensino bíblico que defende o nascimento do Messias de uma virgem é anterior à profecia de Isaías, anterior à história de Tamuz. Este ensino vem do Éden, quando Deus diz que o Messias seria chamado a semente da mulher. Como a ciência diz que a semente da vida está no homem, por isso chamam o esperma de sêmen, do grego semente, entendemos que Deus estava ensinando que o Messias nasceria de uma mulher sem a participação de um homem, logo virgem, ok? Bom, vamos aproveitar também aqui para comentar um caso interessante com vocês. Tem um site no YouTube, um canal de um professor judeu, de um rabino, até jovem, ele até tem bons comentários. Quem quer estudar a história judaica aprende umas coisas interessantes com ele, mas ele resolveu fazer um comentário sobre o fato do cristianismo dizer que Jesus nasceria de uma virgem. Então eu quero aproveitar, vocês, se quiser vocês encontram, se quiser me peça que eu coloco lá no grupo. O canal dele é Professor Responde, é um rabino judeu, é um jovem, ele fala bastante coisa interessante. Mas aí ele falou o seguinte, a palavra que Isaías usou e que é traduzida por nós por virgem, ok? Essa palavra não significa perfeitamente virgem, que é uma jovem moça, tá bom? Bom, eu falo o seguinte, quando eu era jovem, na década de 70, era usado moça para aquela mulher que ainda não tinha perdido a virgindade. Então, bom, ele fala o seguinte, a palavra antigamente poderia ser usada assim, jovem moça, pode ser traduzida por virgem, mas também pode não ser virgem, ok? Bom, tratando de 2.700 anos atrás, qual seria a regra? Interessante que nesse vídeo que ele gravou, tem momento que ele fala exatamente isso que eu falei para vocês. A palavra pode ser traduzida por virgem, mas não significa necessariamente que ela é uma virgem. Ela significaria jovem moça. Então ele fala isso, a palavra pode ser traduzida. Mais à frente, ele já afirma que o cristianismo se apoiou num erro de tradução. Ou seja, ele vai em contradição com a própria fala dele. Ok? E aí eu vou colocar aqui a questão para confrontar a segunda versão do Professor Responde. Que na primeira parte do vídeo, se vocês assistirem o vídeo, vocês verão, ele fala que o termo pode ser traduzido por virgem, ok? Que seria literalmente jovem moça, mas não necessariamente seria virgem. E depois ele afirma que o cristianismo errou. Nesse ponto ele errou feio, ok? Porque, no mínimo, ele tem que ficar com a primeira posição. Pode ser uma virgem, pode não ser uma virgem. Pois bem, agora vejamos qual seria a interpretação que nós deveríamos dar mais crédito. A interpretação de um rabino que está vivendo aqui nos anos 2000, falar em número redondo, ou seja, vivendo 2.700 anos depois de Isaías. Esse homem ele vive 2.700 anos depois de Isaías. Se nós voltarmos 2.200 anos atrás, ou seja, 500 anos depois de Isaías, 200 anos antes de Cristo, 500 anos depois de Isaías, segundo a história, reuniram-se 70 sábios, 70 rabinos, especialistas em hebraico, e também conhecedores do uso da palavra naquela época, já que a palavra poderia ser usada como virgem. Então esses 70 rabinos, eles se reuniram, fizeram uma tradução que ficou conhecida como Septuaginta, tradução dos 70. Lembra, esses homens viveram há 2.200 anos atrás. Isaías viveu 2.700 anos atrás. Então esse homem, esses 70 especialistas,
Quando eles foram traduzir essa palavra de Isaías, em grego, o que eles traduziram? Eles traduziram como virgem. Então, você tem um testemunho de 70 rabinos que dizem o seguinte: aquela palavra, naquela época, ela poderia ser traduzida como virgem. Eles falaram isso há 2.200 anos atrás. Então, entre o testemunho de um rabino agora e de 70 rabinos de 2.200 anos atrás, eu fico com o testemunho dos 70 rabinos. Por quê? Porque esses rabinos viveram mais próximo de Isaías. Então, quando vocês ouvirem críticas que estão correndo na internet, dizendo que o cristianismo estaria fundamentado em cima de uma mentira, isso é muito sério. Então, nós não podemos reproduzir isso de maneira nenhuma nas nossas igrejas. E qual a explicação? A explicação é que o que estão dizendo está errado. Ele, no máximo, ele pode falar como possibilidade. E a prova é o vídeo do rabino, do professor responde. Durante o vídeo, ele tem duas falas. Em uma, ele diz que a palavra pode ser traduzida como virgem, mas não necessariamente é virgem. Literalmente seria uma jovem moça. Mais à frente no vídeo, ele afirma que o cristianismo se fundamentou numa tradução errada. Então ele entrou em contradição com ele mesmo. Tá bom? E aí eu ainda coloco esse testemunho. Está tratando de um rabino dos dias de hoje. Pegue 70 rabinos vivendo há 2.200 anos atrás, bem mais próximo de Isaías, ok? Isaías viveu lá em 2.700 anos atrás, esses rabinos viveram 2.200 anos atrás. Esses rabinos disseram que essa palavra poderia ser traduzido naturalmente, o natural era ser traduzido como virgem. Então, ele não poderia ter afirmado que está errada. Okay? É o que ele afirma na segunda parte do discurso dele. E aqui eu aproveito nessa aula de apologética cristã para falar uma coisa importante para vocês. Existe realmente uma questão que nós observamos, uma má vontade com a Bíblia. Em diversos exemplos nós percebemos uma má vontade com a Bíblia. E essa má vontade se reflete em uma das coisas aceitar tudo que de alguma maneira é falado contra a Bíblia. Vou citar um exemplo real para vocês. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa que se dizia ateu. Estávamos em um local onde estava passando um documentário na televisão e resolveram falar, e o documentário falava sobre o dilúvio. E no documentário o cientista estava apresentando uma hipótese de que o dilúvio tenha ocorrido no Mar Negro. A única evidência que ele citava é que o Mar Negro ele é uma bacia e existe um estreito, né, das águas que entram pelo mar, do mar salgado, do mar Mediterrâneo até o Mar Negro. Pois bem, e eles falam o seguinte, pode ter acontecido no passado de aquela região ser uma bacia e viverem muitos povos ali, que teriam em volta daquela água, que teriam um reservatório natural de água. E que pode ter, vamos dizer, se rompido as águas do mar Mediterrâneo e alagou aquela região e as pessoas que estavam ali morreram, e esse pode ter sido o dilúvio bíblico. Ele usou um monte de vezes pode, isso é uma hipótese, né? Mas a única evidência era essa, aquela ali é uma região baixa. A pessoa que estava do meu lado, que se dizia ateu, ele virou e falou o seguinte: olha, viu, já está provado que a história não é nada do que a Bíblia falou. Irmãos, ele praticamente não entendia nada da história do que a Bíblia falou, mas ele já afirmou que a história bíblica está errada. Aí eu falei para ele, olha só, algumas coisas estranhas. Primeiro, esse cientista, ele não afirmou que aquela ali é a história do dilúvio. Ele colocou uma hipótese. E segundo que a Bíblia diz que o dilúvio, ele subiu tanto que a arca pousou sobre os montes Ararat, montanhas de média de 5.000 metros de altura, ok? Pode ser 5.000, 4.000 metros de altura, mas não o Mar Negro que está no nível do mar. Então, essa não pode ser a história bíblica. Aí eu repeti, mas você não acha estranho você dizer que está provado uma hipótese apresentada pelo cientista? Aí eu só deixei essa indagação com ele, porque talvez falar a segunda parte iria atrapalhar
uma ação do Espírito Santo para tentar fazer essa pessoa refletir. Mas a verdade qual é? É que aquela pessoa, ela é empurrada pela ideologia do mal. Ela ouviu uma hipótese e ela, sendo sincera na palavra dela, ela já pensou que estava provado que a história bíblica está errada. Cada pessoa, sem ter um cristão para alertá-la, cada pessoa às vezes vê reportagens aí no Fantástico, ou até vê essas novelas da Record, pode ver alguma história ali, às vezes em documentários que aparecem pessoas falando coisas em que eles não têm prova realmente do que eles estão falando, mas eles falam como se aquilo fosse provado. E do outro lado, a pessoa que não tem Jesus, esse conhecimento está sendo empurrado para ela. E a igreja, quando ela está pregando, ela está fazendo uma apologia, ela está dizendo, não é assim, ok? Os cientistas estão dizendo para vocês que o evolucionismo está provado. O evolucionismo não está provado. Existem muitos cientistas, inclusive cientistas ateus, que eles dizem, eu não acredito no evolucionismo. Então, como que um cientista ateu afirma que não acredita no evolucionismo? Se você tem um grupo de cientistas ateus que não acreditam no evolucionismo e também não acreditam no criacionismo, mas, olha, o evolucionismo é uma teoria que eles alegam ser científica. Se existe grupo de cientistas ateus que não acreditam no evolucionismo, esta não é uma teoria científica, ou seja, ela não foi comprovada. Por isso que tem cientistas que não acreditam. Mas os professores aí do segundo grau dessas universidades aqui no Brasil, eles falam como se o evolucionismo fosse provado. Nós encontramos debate nos Estados Unidos, por exemplo, um filósofo cristão, William Craig, ele debate com diversos ateus, e assim irmãos, a grande maioria das pessoas consideram que hoje o teísta tem mais argumento do que o ateísta para falar sobre a origem do mundo. Vocês podem procurar, eu vou procurar alguns vídeos, vou colocar lá para vocês no grupo, e vocês verão que, vocês tendo paciência, normalmente é legendado, né? Ok? Mas tanto que o palestrante cristão que defende o criacionismo, ele chama os locais de debate, que ele convida os ateus para debaterem com ele, e ele é muito bom na argumentação. Esse William Craig é o melhor que eu vi em termos de apresentação, ele é muito bom. Então ele chama o local de abate dos cordeiros, que ele vai vir um ateu aqui que eu vou abater ele como um cordeiro. Ele fala isso brincando nos debates, né, para ver que os ateus, já teve ateu, né, que ele até um certo momento ele incentivava, não vai debater com esses criacionistas não. Mas por que também? Porque eles iam debater lá e eles apanhavam. Então esse negócio de dizer que o evolucionismo está provado, isso não está provado. Na verdade, o evolucionismo está caindo em descrédito a cada dia. Ok? Hoje, cientistas sérios estão dizendo, olha, esqueçam o evolucionismo, nós temos que buscar outra explicação para a vida. Mas tem outros dizendo que o evolucionismo está provado. Então tem algo estranho neste mundo. Ok? Então, não acredite em tudo que você vai ouvindo, não. E principalmente, você como cristão, você tem que falar isso para o mundo. Porque esse exemplo que eu tive real da experiência com um homem que se diz ateu, ele ouviu uma hipótese, aquilo ali já entrou no cérebro dele como algo que está provado. Então, a partir daquele momento, a pessoa, ele estaria falando, esquece essa história do dilúvio, porque já provaram que a história é outra. E não foi isso que o cientista propôs. Ele propôs uma hipótese. Então, eu tinha que estar ali próximo dele. E nós cristãos, né, temos que estar próximo das pessoas para poder alertar isso. Porque a mentira está sendo falada no mundo. A mentira está sendo falada no mundo. Então, cada oportunidade que nós tivermos no trabalho, na vizinhança, nós temos sempre que falar, isso que a ciência diz não é verdade. Esse Papa Francisco aí, ele chegou a falar, depois o Vaticano desmentiu, mas ele chegou a falar que a história bíblica de Adão e Eva não é uma história verdadeira, que aquilo é uma ilustração, aquilo é uma lenda. O Papa Francisco falou isso, como eu sempre digo.
esse homem está preparando o caminho do anticristo. Ok? Então, esse Papa falou isso. Isso é uma loucura. O cristão que conhece a literatura, que estuda a Bíblia, ele sabe que isso é impossível. Para a fé cristã, isso é impossível. Você teria que abandonar a fé cristã, porque a Bíblia, ela se apresenta como aquela que está contando a história. O homem existe na Terra há cerca de 1993 anos. Essa seria a cronologia da história, ok? Há 5.993 anos. Ou seja, 2029 vai fazer cerca de 2.000 anos da criação, vai fazer 6.000 anos da criação do mundo. A Bíblia defende isso, ela conta essa história, ela dá números para indicar esse tempo. E declara mesmo que Adão e Eva foram criados diretamente pela mão de Deus. O apóstolo Paulo diz que Adão foi o primeiro homem, ele foi criado pelas mãos de Deus. Essa é a história bíblica. Se Adão e Eva não existiram, então a Bíblia é mesmo uma lenda. Esse Papa falou isso. É só isso que nós estamos vivendo. Isso aí, pensar em um Papa falar isso há 400 anos atrás, 100 anos atrás, isso era impensável. Um Papa, 100 anos atrás, dizer, por exemplo, que o ateu entra no céu. Isso era impensável, mas é o tempo que nós estamos vivendo, para nós vermos como Jesus está às portas.